Olá pessoal, vamos para a nossa segunda aula de histologia vegetal. Vamos continuar falando sobre os tecidos vegetais e adivinha quem é que está aqui comigo para poder dar essa aula? Claro que o Groot, né? Eu sou Groot, né? Vai me ajudar a trabalhar os outros tecidos, tá certo? Então vamos pegar e falar sobre os tecidos de sustentação, colênquima e esclerênquima. Já falamos dele, colênquima flexível, formado por células vivas com reforço e celulose na parede celular. É um tecido adulto, mas encontrado em órgãos jovens, porque jovens são flexíveis, tá? E o esclerênquima, o esclerênquima é um tecido duro, rígido, tá? É por impregnação de lignina que fecha os plasmodésmos quando estiver se cimentando, deixa ele duro, tanto que suas células são chamadas de células petras, porque são duras como pedra, tá? Então, assim, um flexível, o outro rígido, são os tecidos de sustentação da planta. Bom, tecidos de condução, tecidos de transporte, o xilema e o floema também já falamos bastante dele, tá? O xilema conduz a seiva bruta, que é formada essencialmente de água e sais minerais, que são absorvidos pela raiz e são levados até as folhas de forma ascendente. E aí tem uma observação, porque veja só, o trabalho do xilema é um trabalho muito difícil. Por quê? Porque vai transportar água contra a gravidade sem nenhum sistema de bombeamento. Porque assim, a planta não tem um coração bombeando água. Então como é que essa água sobe? A água sobe por duas propriedades da própria água que são auxiliadas pelo tecido: a capilaridade e a coesão-tensão. Como assim? A capilaridade é a afinidade que as moléculas da água têm às superfícies. E aí a água ela vai se agarrando aos tubos do xilema, que são chamados vasos lenhosos. Vai se agarrando, vai subindo. Isso é capilaridade. Você já viu isso? Sabe, você mergulhou um canudo dentro de um copo com líquido, né, com água, com refrigerante, com suco. Você vê que o líquido dentro do canudo está mais alto do que no copo. Por quê? Por capilaridade. A água vai se agarrando. E olha, ouve. Capilaridade. Sabe por quê? Porque os tubos do xilema, os vasos lenhosos, são finos como fios de cabelo. E dá para subir até mais ou menos 1 metro só por capilaridade, sem qualquer outra ajuda. Só que a maioria das plantas tem mais de 1 metro, né? E daí para cima, como é que vai acontecer o transporte da seiva bruta? Coesão-tensão, como assim? As folhas transpiram, as folhas usam água para fotossíntese, e aí os tecidos vão puxando água do xilema. Só que uma molécula da água do xilema é colada na outra por pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, coesão, tensão, fortemente unidas. E aí, quando puxa uma molécula de água, essa molécula puxa a seguinte, que puxa a seguinte, vai puxando, como se fossem os elos de uma corrente, vai puxando as moléculas de água, né? Lá de cima vai puxando até chegar embaixo, que chega a raiz, que puxa a água do solo. É por isso que o transporte da seiva bruta é chamado de transpiração, coesão, tensão. Tá? Agora, para isto ocorrer, 2 coisas são importantes. Primeiro, é que o xilema seja formado de tecido morto. Por quê? Para impermeabilizar, porque imagine, as moléculas vão uma se agarrando a outra, mas imagine se esses tubos fossem todos furadinhos, esses espaços, aberturas, o que é que ia acontecer? A água ia sair, a água ia passar para outros locais e não ia chegar ao seu destino. Então precisa ser impermeável. E pela mesma situação, a lignificação do xilema, né, a lignina, assim como acontece no esclerênquima, vai vedar os plasmodérmicos, vai cimentar, vai deixar esses tubinhos rígidos, tá? Bem fininhos, mas bem rígidos, para poder acontecer essa capilaridade. Inclusive vasos lenhosos, a lenha, o xilema é a madeira, o xilema é um tecido bastante rígido que também ajuda na sustentação da planta. O xilema é enorme, chega a tomar 80% do perímetro do diâmetro do caule é de xilema. E uma coisa importante é que ele toma toda aquela área central, né? Toma toda aquela área central de xilema, ele é mais interno. Por que isso? Porque o tecido tem que estar mais protegido. Porque como o transporte da seiva
por causa das propriedades da água, forma essa coluna d'água até o final. Se essa coluna d'água for interrompida, se essa coluna d'água for quebrada, não tem como reconstituir. Então, o xilema tem que ser o tecido mais protegido da planta, é o mais interno. Entendeu? Bom, aqui você tem uma foto do xilema, massa essa foto, fotomicroscopia eletrônica, a coloração é artificial. Você está vendo aí os tubos, os vasos lenhosos em vermelho. E cadê as células? Estão em amarelo. Você vai dizer, olha, professor, tem um monte de buraco aí. Pois é, não são células mortas, não tem citoplasma não, pô. E como é que se forma esse tubo? Imagina, feito um cano de PVC, um cano d'água. As células xilema são as paredes do cano. A água não passa por dentro das células. A água passa pelo tubo, pelo cano que essas células formam e aí vai conduzido por capilaridade, por coesão, tensão. Difícil, né? Muito mais fácil a vida do floema. Porque o floema conduz a seiva elaborada de forma descendente. A seiva elaborada que é formada essencialmente de glicose, produzida nas folhas pela fotossíntese e armazenada na raiz na forma de amido, tá? Então tem que ser descendente, mais fácil, tá? E aí, em vez de ser um tubo, né, do xilema, as próprias células do floema é que serão um tubo, sim. Elas vão formar um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e assim por diante. E a seiva elaborada passa por dentro das células, por dentro, não é por entre, não é por dentro das células. Agora, para que essa célula de cima mande glicose para baixo, tem que ter o quê? Um buraquinho aqui, ó. Um buraquinho aqui para poder mandar a glicose para baixo. É por isso que essas células são chamadas de células crivadas. Crivadas são células perfuradas. Quer ver? Vou mostrar. Olha aí, ó. As células crivadas, elas perfuradas. Então esse furinho fica aqui, ó. Fica aqui. Aí vem um aqui, outro aqui e vai passando a seiva elaborada de um para outro. E aí você vai perguntar, professor, e essas células aí ao redor, o que é isso? Essas são chamadas de células companheiras, que elas têm um reforço de celulose para dar mais resistência ao floema, já que ele não é duro como o xilema. Lembrando que o floema é mais periférico. Lembra aquela história do anelamento que a gente falou, tá? Na aula de embriologia, que retira aquela parte mais periférica, o sub, a filogênia, a feloderme, até atingir o floema, não o xilema. O floema fica mais para fora e o xilema mais para dentro, tá bom? Bom, aqui você tem em paralelo os dois. Em paralelo, você tem o xilema do lado esquerdo, o floema do lado direito. Olha aí o xilema, os vasos lenhosos, tá? Formados, essas suas paredes formadas pelas células, chamadas de elementos de vaso e traqueídes. Eu não me preocuparei muito com isso, não. E do lado direito, em azul, você tem o floema, que são as células crivadas e as células companheiras, formando os chamados vasos liberianos, tá? E essa outra imagem é fantástica, porque é um resumão do que a gente viu até agora. Olha, vamos descrever do lado esquerdo para o lado direito. Você tem aí uma folha, o corte de uma folha, dá uma ampliada, e aí mostra a você o mesófilo foliar. Tem a epiderme superior, epiderme inferior, com o estômatozinho, o parênquima clorofiliano palissádico em cima, o parênquima clorofiliano lacunoso embaixo. Professor, o que é isso? Onde foi que você ouviu isso? Na aula anterior de histologia, pô. Essa histologia 2, aquela histologia 1, tem que pegar e se ligar nessas coisas. Tem uma ordem: classificação vegetal, embriologia vegetal, histologia vegetal 1, histologia vegetal 2. O próximo vídeo é o quê? Anatomia vegetal. Tem uma ordem, uma sequência. Você vai enlouquecer assim, não é não? Então, vê só. Então, parênquima clorofiliano palissádico, parênquima clorofiliano lacunoso. Aí no meio você tem em vermelho o xilema em cima. Lembra? O xilema fica em cima na folha e o floema fica embaixo, né? E eles aí circundados por um cinturão do esclerênquima. Lembre-se, a folha é um órgão. Se é um órgão, é formado por diversos tecidos de proteção, de transporte, de reserva, de síntese, de sustentação. Está tudo junto, é um órgão. E aí ele dá uma outra ampliada mostrando, né, paralelamente o xilema e o floema. O xilema conduzindo de forma ascendente a seiva bruta e o floema conduzindo de forma descendente a seiva elaborada. Um indo da raiz até as folhas, o outro indo das folhas até a raiz. E para fechar essa parte de histologia vegetal, temos o tecido de secreção, tá? Muito difícil, complicado, pô. Vê, presta atenção. Nectários, pô, nectários. Libera o quê? Néctar. Claro, óbvio. E para que serve o néctar? Para atrair animais para polinização.
Óbvio, pronto, já está sabendo tudo sobre nectário. Olha aí os nectários amarelinhos, tem essas boquinhas feias. Pois é, são nectários. Essa planta aí, ó, bico de papagaio, tá? Para atrair animais para polinização. Libera néctar. Só isso, basta. Acabou. Não vai inventar mais coisa, não. Olha outro. Vasos lactíferos. Lactífero. Pelo amor de Deus, não vai pensar que é leite não, nem lactose, pelo amor de Deus, que não tem planta que é mamífera, pelo amor de Deus, tu não vai mamar na planta. Tu não enlouquece, não. Lactífera que libera látex. Tudo bem que é branquinho, igual a leite, mas é látex, não é leite, pelo amor de Deus. Tá? E para que serve o látex? Para produzir borracha. Que borracha, meu irmão? Ele está falando da planta. Para que serve a planta o látex? Que a planta tem látex por um motivo, né? Tá, ó, diz aí. Para que serve o látex? Para cicatrização. É por isso que quando voltar o látex, vai cortando a pele da planta, viu? Vai cortando e vai escorrendo esse leitinho aí, que é o látex. Cuidado com esse negócio de leitinho, viu? Porque látex é venenoso. Todo látex é venenoso. Botar na boca queima. Se botar nos olhos, pode pegar, causar uma lesão na córnea. Não brinque com isso não, viu? Não brinque com isso não. Perigosíssimo o látex. Vasos resiníferos liberam o quê? Resina, óbvio, né? Liberam resina, tá? E daí? E aí as resinas podem ter várias funções. Por exemplo, existem resinas com propriedades antibióticas, antimicrobianas para proteger a planta. Já existe resina com propriedade odorífera. Tu já visse numa manga? A manga é muito boa para ver esse exemplo, tá? A manga, uma manga rosa, escorrendo um líquidozinho assim meio transparente, pegajoso nela, que é resina, que dá aquele cheiro inebriante da manga. Ela tá avisando ao mundo, tá madura, venha comer que tá madura, meu filho, tá? Então assim, para um animal vir comer a manga e dispersar a semente, odorífero, entendeu? Agora tem também resina que pode ter propriedade repelente, né? Também odorífero, mas para em vez de atrair, a ser repelente contra insetos, por exemplo. Então, você tem as resinas, os vasos resiníferos. E, finalmente, existe aí os pelos urticantes. Urticantes porque liberam o quê? Substâncias urticantes que podem desde causar algum tipo de alergia, tá? Até gerar queimaduras. E aí é que está a nossa grande urtiga branca. Veja que delícia. Esses pelos aí, você pegar e esfregar assim, na hora vai arder muito e tu vai passar uma semana se coçando naquele lugar, tá? Mas a culpa é de quem? A culpa é tua, claro que é tua, porque a planta não tem sistema nervoso, a planta vai lá, quietinha na dela, ela tem os pelos para se defender de agressor feito tu, que vai lá tentar, não é? Pegar a pobre da planta e aí, ó, dançou porque ela tem defesa, que são os pelos secretores, os pelos urticantes. Tá vendo tu? Sabendo isso, vamos ao nosso exercício. E aí, você dá aquela paradinha para você poder fazer o exercício e você volta imediatamente para ver a solução. Ok? Vamos lá? No Chile, todos os anos, no começo da primavera, são cortadas muitas palmeiras, e quando os troncos jazem no chão, decepam-lhes as ramagens, a seiva começa então a brotar da incisão. Uma boa palmeira produz cerca de 40 litros de seiva, que é concentrada pela fervura, quando então recebe o nome de melaço. Uma seiva que é concentrada pela fervura e recebe o nome de melaço. Melaço é o quê? Açúcar, óbvio. Então que seiva é essa? Elaborada, claro. Não é? A seiva orgânica tem açúcar. Essa seiva é constituída de quê? Substâncias orgânicas, massa na letra A, produzidas e existem no xilema. Falso. Xilema? Xilema é seiva bruta. Letra B. Substâncias orgânicas que percorrem os vasos liberianos. Verdadeiro. Vasos liberianos de quem? Do floema. Perfeito. É essa a resposta. Letra A. Beribola. Tá vendo tu? Facinho, não foi não? Rapidíssimo. A gente viu a parte, completou os tecidos vegetais, histologia vegetal. Próximo aula de anatomia vegetal. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, tá certo? Dê um joinha aí e até o próximo vídeo. Valeu, Brutos. Tchau.